Então agora a gente vai contar para vocês os 20 anos do Grupo Brasileiro de Melanoma. Agradeço vocês por me ajudarem a contar um pouco essa história. Como vocês puderam perceber, o Grupo Brasileiro de Melanoma tem uma razão única para existir, que é o paciente com melanoma. Só que esse paciente ele precisa de muito mais do que um médico. Ele precisa de uma abordagem multidisciplinar integrada. Então ele precisa que todos os médicos que trabalham com ele estejam juntos, interajam, conheçam cada uma das áreas de atuação dos outros e respeitem os outros. O respeito é a base principal de uma abordagem multidisciplinar. E eu vou convidar vocês agora para fazer uma viagem lá para o começo dos anos 90, quando o Grupo Brasileiro de Melanoma foi criado. Então vamos em 90. O que estava acontecendo naquela época? Será que era muito diferente de hoje? Um presidente foi aclamado como novo, resolveu a questão da pós-diretas, então foi a esperança do Brasil naquele momento. Uma mulher deixou todo mundo meio confuso e preocupado com as suas contas. Saddam Hussein invadiu o Kuwait, então lá no Oriente Médio as confusões e as crises e as guerras aconteciam. Algumas coisas caíam por terra, o Muro de Berlim caiu em 1990. Em 91, a Guerra do Golfo prosseguiu com vamos dizer, presidentes americanos que a gente ficava com medo deles, né? Fidel, que esse ano faleceu, entregava a medalha de ouro para as meninas do basquete do Brasil. Ayrton Senna foi tricampeão mundial de automobilismo. E a Rosane começou a dar sinais que a política que aquele presidente que era esperado como a solução do Brasil, a coisa não ia tão bem. Dr. Belfort, como que estava o cenário do melanoma nesta época? Elimar, bom dia a todos, os amigos de longa data e os mais recentes. Era muito interessante, como aqui foi falado pelas diferentes pessoas que me antecederam, era muito diferente o cenário do melanoma. Hoje aqui, a internet, fone, WhatsApp, etc., não existia internet no Brasil em 1991. Ela só foi posta ao público em 95. Então, em 91, aquilo que foi falado Noli me tangere, Dr. Luciano Calves, que era um dos responsáveis pelo serviço, falava sempre essa frase, hoje o Lúcio repetiu. A conduta era... Basicamente, o dermatologista, de maneira geral, fazia suspeita, não fazia biópsia, encaminhava ao cirurgião, o cirurgião fazia a remoção sem fazer a histologia, com a margem ampla, uma margem de 2 a 5 centímetros, e se houvesse indicação, ou se soubesse exatamente qual a área de drenagem, se fazia o esvaziamento. Esse era o panorama de tratamento do melanoma naquela época de 91. Pessoalmente, 91 me marcou muito, porque em 9 de junho de 91 eu saí do Hospital do Câncer, onde eu trabalhava há 17 anos. E pela primeira vez na vida, eu saí fora do Brasil, em novembro daquele mesmo ano, para participar desse curso, desse congresso que vocês estão vendo aí, em Houston, no Texas. E, obviamente, como é que eu tinha essa informação? Não era pela internet, não era o WhatsApp, não era nada disso. Foi através de um amigo, por coincidência da vida, me sugeriu. E eu fui extremamente feliz, a vida sempre me trouxe muita coisa boa, a começar da família maravilhosa que eu tenho. E nessa ocasião, lá em 91, aconteceram 2 fatos, entre muitas coisas que foram apresentadas naquele congresso. Havia cerca de 150 participantes do mundo todo. Eu era o único brasileiro residente no país participando por um acaso da vida. E foi apresentado reapresentada a técnica da dermatoscopia,
que é o uso desse aparelho, que parece um otoscópio e que, na verdade, usa um sistema de lentes para tentar identificar estruturas que a gente antes só olhava a olho nu. Alfred Kopf, professor do New York University, foi quem reapresentou isso para a nossa comunidade. E também, no mesmo ato, esse desenho que vocês estão falando, que a Luciana, as meninas falaram tão fácil da pesquisa do Sentinela, nessa época, para a gente, cirurgião, ouvir falar em biópsia de gânglio era uma utopia, era um sacrilégio. E isso foi apresentado por Donald Morton e foi com o decorrer do tempo, nós veremos em 2001, uma das coisas que mais modificaram a conduta no tratamento e a evolução do paciente, a melhoria do tratamento do paciente com melanoma. Na época, eu sempre repito isso, quem já assistiu sempre vê, Charles Bausch, que é uma das autoridades até hoje do mundo, eu perguntei a ele, professor, como é que a gente pode fazer biópsia de gânglio? E a resposta dele foi, vamos esperar para ver. 10 anos depois, o Mauro vai contar quanto isso modificou. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, nós, eu, Fernando, outros mais antigos, tem mais jovens aqui, a nossa visão foi, está aqui o Ivan e tantos outros nomes, se a gente falar vai ser sempre uma coisa errada. A nossa visão era integrar os diferentes especialistas, os diferentes médicos, para tentar dar uma nova vida ao paciente com melanoma, diferente daquilo que, infelizmente, nós vimos aqui no caso de uma paciente. Então, é fundamental. A visão que nós tínhamos não era outra a não ser integrar patologista, dermatologista, cirurgião, radioterapeuta, e no futuro oncologia clínica, para que todos nós fizéssemos o bem maior para quem? Para o paciente portador de melanoma. Essa era a visão. Obrigado, Dr. Beaufort. Os anos se passaram, em 92, se a gente tivesse internet, provavelmente ia ser o hashtag fora color, mas o que tinha era cara pintada na rua, o color saiu, em 94 foi lançado o Plano Real, o Brasil ganhou a Copa para melhorar os ânimos, mas naquele ano a gente perdia o Ayrton Senna. A internet chegou no Brasil em 95 e nessa época começaram algumas reuniões de diferentes especialistas interessados em estudar o melanoma e eu gostaria que o Dr. Mauro, primeiro bom dia, contasse um pouquinho disso para a gente. Bom dia a todos. O Beaufort já comentou um pouco e foi justamente isso que aconteceu. Eu estive numa reunião no Sírio-Libanês, coordenado pelo professor Fernando. Luciano também. E Luciano, né, onde conseguiu-se, né, que era uma coisa que geralmente é assim, então tem um especialista aqui, outro especialista lá, né, e não tinha esse conjunto. E então o professor Fernando e o professor Luciano conseguiram reunir lá no Sírio-Libanês patologistas, dermatologistas, cirurgiões oncológicos e oncologistas clínicos. E aí eu lembro que ao final desta reunião, o professor Beaufort, né, assim, falou assim, olha, eu tenho um sonho, né, que é poder realmente assim, reunir os colegas em torno de alguma coisa nesse sentido. Então, baseado nisso, a gente começou a se reunir depois de um ano, e o Fernando também veio empolgado, né, com a reunião que tinha acontecido em Porto Alegre, né, em 96, a gente começou a se reunir lá no departamento de dermatologia da Escola Paulista de Medicina, junto da biblioteca, eu, a Silvia Marcondes, o Fernando, porque a gente tinha já um ambulatório de tumores cutâneos e que de uma certa forma, o Dr. Sérgio Amada, e que de uma certa forma a gente fala assim, puxa, será que a gente pode reunir mais casos, ter estatísticas e tal? Então, daí é que veio justamente a ideia de começar a discutir. O Beaufort, como ele foi citado, ele foi convidado, então era uma reunião que a gente começou e depois
pelo dinamismo, né, quer dizer, do professor Fernando, começou a se convidar outros colegas, né, e aí tivemos, né, quer dizer, a primeira reunião já com vários colegas no Anfiteatro Otávio Ribeiro Rato, isso já quase que no finalzinho de dezembro, quando realmente em 16 de dezembro, ontem, né, quer dizer, de 96 para 20 anos para cá, é que teve a ideia de se formar um grupo, e justamente assim, era um grupo de estudos, quer dizer, sabe, onde não haveria, a princípio, distribuição de cargos e, portanto, não haveria diretoria e outros cargos, só que isso na prática teve que ser mudado, porque para que a gente pudesse, tinha que ter CNPJ, tinha que não sei o quê, e aí que realmente aconteceu, e o professor Fernando foi eleito e indicado, na verdade, né, como o primeiro presidente do Grupo Brasileiro de Melanoma. Obrigado, doutor Mauro. Então, como havia sido falado, inclusive pelo Dr. Lúcio, na sequência dessas reuniões, a gente teve no Brasil a primeira Conferência Nacional de Melanoma, e no dia 16 de dezembro de 1993, com a presença de 53 membros, foi fundado, e essa é a ata da Assembleia Geral de Constituição do grupo. Esses foram os nossos sócios fundadores. Já foi citado o Dr. Lúcio Ângelo Calves. Luciano Ângelo Calves. E eu gostaria, através da presença do filho dele, eu gostaria que o Rodrigo ficasse de pé. Cadê o Rodrigo? Vem cá. O Rodrigo representa o nosso abraço a todos os sócios fundadores do grupo. Cada um de todos vocês vai receber uma homenagem como essa. Muito bom. Obrigado. Luciano, essa escada ali é perigosa. E aí, em 97, o que a gente carinhosamente chama de eterno presidente, Dr. Fernando Augusto de Almeida, assumiu o grupo. E eu queria que, primeiro, bom dia, Dr. Fernando, e gostaria que você contasse para a gente um pouquinho de como foi esse começo. Bom dia, Lemar. Parabéns pela sua gestão, né? Aliás, parabéns a todos os ex-presidentes aqui do GBM, que realmente é uma entidade que funciona maravilhosamente bem, né? E eu acho que na vida é isso. Eu sou médico há 50 anos, lá em 96, são 20 anos atrás, eu tinha 30 anos de medicina, e nunca me conformei da medicina ser isolada. Eu sou dermatologista. Ontem eu vi no corredor lá do clube, não, dermato e ortopedista não são médicos. Eu vi assim. Aí a hora que o fulano me viu, ele é meu cliente. Ele, pelo amor de Deus, mandou um vinho à tarde para mim. Tá? Mas eu nunca me conformei com a medicina de gavetas, né? Então, é emocionante para nós, né, para nós todos, porque a medicina tem que ser integrada. Aqui estão os patologistas, estou vendo a Miriam, a Milvia, o Nilceu, o Gilles, enfim, né, os cirurgiões, a integração, né? E nessa reunião com o Mauro, que nós fizemos, na ocasião, comecei a atender doentes, alguns pacientes de melanoma, é lógico, a clientela começou a aumentar, e tive duas pacientes, aliás, uma era do Drauzio, né, que a conduta foi diferente, e os pacientes me questionavam, né? Foi quando nós fizemos a reunião com o Dr. Luciano, né, Belfort, Dr. Ivan, né, e vocês todos sintam presentes aqui em cima, deveria estar vocês todos aqui desse lado, né? E nessa reunião, a unidade foi uma reunião para discutir conduta, e quase que saiu um forró. Nós tivemos, o doutor Luciano e eu tivemos que suspender a reunião, porque não houve uma concordância.
entre os colegas. Foi a partir daí, desse movimento que nós criamos, né, fomos criando esse, que parece muito simples, né, fala GBM, mas foi uma luta, foi constante e realmente foi maravilhoso. Eu acho que nós temos contribuído durante esses anos todos, né, esse aspecto multidisciplinar, né, realmente tive o apoio aqui da minha esposa, psiconcóloga, é uma coisa que também a gente precisa pensar, o apoio psicológico. Eu vi quando as pacientes apresentaram, eu acho que o apoio psicológico no grupo de vocês é fundamental. Vocês têm de ter alguém lá nesse grupo da internet, um conselho de alguém mais velho com os cabelos brancos, né? Então, gente, eu acho que foi isso, nós fomos criando e ninguém cria nada sozinho, né? Então nós fomos somando, não esperava. O Mauro usa uma frase, muita gente falava, não vai durar 2 anos isso aí. Nós estamos 20 anos e realmente espero que nós estamos vendo aqui, que nós vamos produzir mais, vamos integrar mais, né? Hoje o GBM é respeitado no mundo, é modelo para alguns países. Então isso é muito gratificante, é emocionante. Eu só tenho a agradecer, Elimar. E uma coisa muito, muito ótima, a gente discutia no começo, não vamos fazer política, nós vamos fazer medicina, e aquilo que o Elimar colocou lá, o doente em primeiro lugar, e todos os presidentes que rodaram, é alternativo, alternando, um ano é dermato, outro ano é cirurgião, outro ano vai se alternando, os clínicos, enfim, os patologistas, e felizmente, até hoje, nós temos essa somatória, e tem muita gente jovem, eu fico muito feliz, né, de um jovem, né, e vamos continuar nessa luta nossa, e vamos beneficiar nossos doentes. Eu agradeço muito, muito obrigado. Obrigado. Essa gestão do Dr. Fernando em 97 foi muito importante, porque na verdade ele teve, o grupo teve algumas insights, algumas colocações que foram muito interessantes. Por exemplo, a gente falou, a internet chegou no Brasil em 95 e o primeiro site educativo do GBM já estava no ar em 97. Isso foi um grupo, foi um pioneirismo muito importante do grupo. Esse foi nosso primeiro logo, Grupo Brasileiro de Melanoma, tentando mostrar a unidade em volta do Brasil. Na sequência, a gente manteve as conferências, elas foram realizadas aqui em São Paulo, nos anos que seguiram. A segunda presidida pelo Dr. Fernando, depois pelo Dr. Ivan e depois pelo Dr. Francisco Belfort. Em 2001, nesta conferência aqui em São Paulo, o Dr. Belfort assumiu a presidência do grupo e várias novas coisas foram criadas na gestão, mas ninguém melhor do que ele para contar para a gente. Não, nada além do que a gente... Todos aqui antecederem falam. A função maior nossa era essa, unir os diferentes profissionais, e isso, como o Fernando já falou, a gente tem conseguido, e feliz demais de ver toda a molecada nova hoje se colocando. O Elimar comprou até um terno novo para ser o presidente daqui hoje. Eu estou usando uma gravata que eu não costumo usar, mas foi presente de quando nós estávamos numa reunião em Viena. Então, essa conjunta, essa família GBM é muito importante. Isso é o que a gente tem que contar. Eu só vou frisar aqui que em Veneza, nessa conferência que a gente estava, isso já em 2001, portanto, 10 anos depois daquele 91, foi o GBM apresentado ao mundo através da informática, que não tinha naquela ocasião, já com a ajuda da telemedicina, através do Chao, que eu não sei se está aqui presente ou não, a gente conseguiu e foi apresentado o GBM ao mundo, mostrando a importância de se tentar levantar dados e mostrar o que a gente poderia ou não conseguir. E também nessa conferência, 10 anos depois, lembrando aquilo que eu havia falado, Balt falou que naquela ocasião, numa conferência de 1000 e poucos já, antes eram 100 e poucos, a metodologia do Sentinela foi tão importante que mudou o conceito de abordagem do paciente de melanoma em tudo aquilo que antes a gente conhecia. E essa é a evolução do mundo. O que a gente sabe hoje, que será amanhã. Muito mudou e, felizmente, sempre em favor
insistimos, do paciente. Obrigado, doutor. É importante ressaltar que aqui nessa época foram publicados os consensos de linfadenectomia seletiva e a padronização do laudo anatopatológico, que até hoje a gente segue aqui no Brasil. Em 2003, a 5ª conferência do Grupo Brasileiro de Melanoma aconteceu de novo aqui em São Paulo, com a presidência do Dr. Mauro Nokihara. E nesse ano, em 2003, o Dr. Gilles Landman, que está aqui presente, assumiu a presidência do grupo, onde ficou durante 4 anos. Bom dia, Gilles, e conta um pouco para a gente dessa época. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer enorme ver que tanta gente junta aqui em prol de cuidar dos doentes. Nessa época, quando a gente assumiu, na verdade eu fui chamado a ser presidente, nunca pensei em ser presidente do grupo e fui convidado e achei um desafio enorme, né? Porque primeiro era um grupo extremamente capaz, extremamente ativo e com uma ideia que eu gostava muito, que era a ideia da multidisciplinaridade. Então, nessa época eu fiquei imaginando o que era importante para o grupo de melanoma e talvez as coisas mais importantes que a gente tinha para fazer era dizer para toda a população que era preciso se prevenir de uma doença que poderia ser fatal. Quanto mais cedo a gente diagnosticasse, mais fácil seria o tratamento. Daí surgiu a ideia de se fazer uma campanha nacional que se chamou Campanha Melanoma Proteja-se. E esta foi exatamente a ideia. A gente tem que lembrar que neste momento, e aí o Belfort nos ajudou bastante, porque um paciente, na verdade, uma pessoa ligada a marketing, que foi indicada pelo professor Belfort, que é o Pierre Corren, nos procurou para ajudar a montar uma campanha. E voluntariamente ele nos ajudou a criar um conceito de campanha que fosse abrangente. Esse abrangente significava fazer divulgação na internet, fazer divulgação através de cartazes na rua, criar panfletos que pudessem ser distribuídos pela praia, e criar o conceito real de como é que a gente veicula isso, porque não é fácil a gente conseguir veicular e atingir um objetivo. Inclusive, dentro do programa, existia até uma intenção existia até um mapa de como é que a gente iria atingir os diversos meios, porque tinha que atingir a mídia falada. Nós fizemos várias entrevistas no rádio depois dessa campanha, até atingir a mídia televisiva. E aí criou-se isso que está na tela, que foram os logotipos, né? Então, como essa frase é emblemática, né? Sabe qual é a melhor proteção solar para o seu filho? Você. Ou seja, conscientizar as mães de filhos para que não se expusessem, como a gente viu a fotografia apresentada pelo professor Lúcio Bacos, daquela criança exposta que não se protegia. E a partir disso a gente fez uma campanha nacional, foram acho que cerca de mais de 200 mil folhetos. Eu queria só por um minuto fazer uma homenagem a quem muito ajudou a gente, que foi a Conceição da CLC, que eu queria agradecer muito porque ela ajudou profundamente a gente. E a partir disso a gente pensou em fazer, também criar uma coisa que fosse passada no cinema, né? É esse o momento que a gente queria... Vamos tentar recriar esse clima de cinema. Vocês podem apagar as luzes para a gente tentar lembrar o que foi esse momento? Ok. Take care, life is rare. Take care.
pode acender. Esse filme foi uma opção muito difícil de ser feita, porque, na verdade, eu fui apresentado a 2 tipos de filmes. Um que era muito nice, e a ideia qual era? A ideia era apresentar esse filme no cinema, antes do filme de verdade. Então, como tem aqueles vários filmes que passam, pequenos trailers que passam antes do filme principal, como é que a gente chamaria a atenção do público e como é que a gente conseguiria fazer com que as pessoas saíssem de lá lembrando de alguma coisa? Então, o jeito é fazer um filme nice, bonitinho, não queime a pele, tome cuidado, passe protetor solar. E a outra é fazer um filme de impacto como esse, que é um pouco... Ele foi muito controverso, porque ele é muito impactante, né? Essa história é uma história real. Isso que vocês viram aí na década de 70, havia aqueles movimentos na frente de fábricas ou de alguma coisa que estivesse acontecendo, e as pessoas faziam um círculo em volta com cartazes, né? E essas pessoas reclamavam de alguma coisa. E numa dessas ocasiões, uma pessoa se auto-imolou, colocou fogo no corpo. Então, isso é impactante, é assustador. E a gente resolveu aproveitar essa coisa da queimadura da pele para falar sobre por que a gente se expõe tanto ao sol e por que a gente quer buscar o câncer, né? Só para explicar para vocês, isso aí foi uma refilmagem. A gente não tinha dinheiro para comprar o direito ao filme. Então, o que nós fizemos foi refilmar com atores voluntários que foram lá, inclusive uma pessoa especializada em fogo. Só para contar um pouquinho disso, a pessoa que se expõe a esse fogo, a gente imagina que deveria ter uma piscina fria para ele mergulhar dentro, né? Depois de ter se exposto a esse fogo. E, na verdade, é o contrário, né? A pessoa tem que abaixar muito a sua temperatura corporal e tem que ter um chuveiro quente do lado, para a pessoa recuperar a temperatura que ela abaixou através de produtos que abaixam a sua temperatura. Então, ele está dentro do fogo, mas ele tem que sair e entrar num chuveiro quente. Tudo isso eu aprendi bastante com a questão de marketing. Eu acho que isso passou em vários cinemas e foi aberto para todos houve várias redes de cinema que abriram para a gente. Então, mais ou menos essa era a história do que a gente tentou fazer, entre outras coisas que a gente, na época, conseguiu. Isso tudo com uma verba que era bem pequena. Obrigado, Gilles. Essas campanhas de alto impacto, elas não são exclusivas dessa época. Na Austrália, por exemplo, eles fizeram uma campanha que eles davam de presente na praia, uma toalha de praia e escrita no pacotinho, proteja-se do melanoma, e quando a pessoa estendia a toalha de praia, era um caixão. Então, às vezes é preciso impactar mesmo, né? Mas a gente fazia também não só campanhas desse tipo, a gente fazia campanhas Ação Verão, ela circulou nessa época em várias praias do Brasil, explicando de uma forma leve o que é o melanoma. Na sequência, em 2005, o Dr. Miguel Brandão tirou pela primeira vez de São Paulo a conferência, depois que o Grupo Brasileiro de Melanoma assumiu, e tentando levar realmente o grupo para ser multicêntrico, né, sair de São Paulo. Em 2007, a conferência, através do Dr. Gerson Junqueira, voltou para Porto Alegre, e nessa conferência o Dr. Mauro assumiu como presidente do grupo e deu sequência em algumas outras novas ações que ele vai contar para a gente. Bom, o que está em destaque aí é a ação nas montanhas, porque normalmente a gente associa essa coisa de tomar sol à praia, quer dizer, o verão, né? E esquece-se que, por exemplo, nas altitudes, e ainda quando não se tem nuvens, né, a radiação ultravioleta é muito maior.
E a gente vê que falta uma série de informações. Então, através dessa ideia, né, e a gente entrou em contato com a Prefeitura de Campos do Jordão, tivemos apoio, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, junto com o Grupo Brasileiro de Melanoma. Por quê? Porque tudo isso necessita de recursos, e a gente vê que a gente tem pouco recursos. E ainda só nessa ideia, quer dizer, o nosso inconformismo, muitas vezes, né, que a gente vê pessoas instruídas, né, quer dizer, nos dias de hoje ainda nunca ouviram falar sobre o melanoma. Né? A gente faz campanhas, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, isso já há mais de 10 anos, tem um dia que faz a campanha para chamar a atenção. O paciente vem, quer dizer, e muitas vezes nos procuram dizendo assim: olha, eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Né? E a gente acha que a gente é bem informado, né? E a gente acha que tem muita informação. E o que a gente vê é toda essa dificuldade mesmo. Quer dizer, nós estamos num auditório, né? 300, 400 pessoas, né? E as outras pessoas, né? Qual que é o momento? Então, a gente acha que a gente tem que continuar, quer dizer, com esse tipo de... Também fizemos, durante essa gestão, reuniões de teleconferência, né? A telemedicina nos foi cedido espaço, quer dizer, para que a gente também pudesse estar fazendo reuniões em outros estados ao mesmo tempo, quer dizer, não só São Paulo. E como está aqui no diapositivo, né, que vocês estão colocando, então aconteceu em 2009, quer dizer, então em 2001 a gente teve uma presença em Veneza, onde a gente mostrou o que a gente chamava de protocolo simplificado, que eram os dados, né, do que eram coletados espontaneamente. E 2009 até agora recentemente era justamente feito pela internet. Então era espontâneo, o outro não, o outro era dirigido, quer dizer, era registro hospitalar. Tá? Então só quem estava no grupo e de forma inédita, quer dizer, conseguiu-se fazer isso, a colocação dos dados de vários serviços pela internet, e isso foi apresentado lá na conferência em Viena, em 2009. Então, acho que é isso. Só queria colocar mais um dado, não se alongando, mas como foi falado essa questão de família, me vem muito a lembrança do meu pai, que ele falava assim, ó: seja honesto e faça amigos. E os meus melhores amigos estão aqui, sabe? Porque a gente tem conseguido fazer a coisa para uma ideia, né? Quer dizer, para um bem comum. Porque eu tenho claro que nós todos vamos passar, mas as obras ficam, sabe? E se a gente conseguir deixar alguma coisa nesse sentido, né, como obra que fica, valeu a pena. Que seja para um, valeu a pena. O grupo continuava com a atuação de vários outros membros. Em paralelo, em 2008, o Dr. Felice Riccardi, lá em Porto Alegre, lançou o programa Sinal de Alerta, em parceria com o SENAC, lá do Rio Grande do Sul, e com o Hospital Santa Rita. Mais um projeto bastante inovador, porque, na verdade, aqui ele começou a comunicar com profissionais ligados à área da saúde e beleza, como manicure, pedicure, esteticista, para falar sobre a existência do câncer de pele e do melanoma, coisa que a gente quer levar para a conferência, como eu havia dito. O Dr. Felice também executou a Ação Verão, lá no Sul, com a parceria com o SESC. E, em 2009, o Dr. João Duprá trouxe de volta a Conferência do Brasileira de Melanoma aqui para São Paulo, na sua 8ª edição. Aqui a maioria das pessoas que vocês conhecem aqui presentes nesse evento. E foi muito importante porque nessa conferência foi lançado o primeiro livro do Grupo Brasileiro de Melanoma,
com a autoria do Dr. Francisco Belfort e do Dr. Alberto. O tempo passou, nessa mesma conferência, em 2009, o Dr. Ivan assumiu a presidência do grupo, e nesse momento aconteceu um dos grandes marcos da história do melanoma, como vocês viram hoje, que foi a chegada das drogas para tratamento do melanoma avançado, tanto o ipilimumab, que foi falado hoje, como o Vemurafenib, foram aprovados em 2011. Seguimos com uma primeira conferência pós o lançamento dessas drogas, presidida pelo Dr. Carlos Bacauí, aqui também presente, lá no Rio de Janeiro. Então, o interesse da indústria também começou a crescer um pouco em relação, ou melhor, bastante em relação ao melanoma, nesse momento. Nesta conferência, assumiu a primeira presidente mulher do Grupo Brasileiro de Melanoma, que foi a doutora Bianca. E a doutora Bianca participou da festa de debutante do Grupo Brasileiro de Melanoma e, com isso, resolveu presentear o grupo com uma nova marca que mantinha as características do mapa original do Grupo Brasileiro de Melanoma e incorporava a linguagem da campanha Melanoma Proteja, desenvolvida na gestão do Gilles, com uma ideia de unificar as duas marcas. As campanhas de prevenções progrediram para dentro dos consultórios médicos, foram distribuídos 30 mil panfletos aos sócios para servir como guia de orientação e informação aos pacientes. As reuniões científicas aqui em São Paulo sofreram uma grande mudança e isso, elas passaram de uma reunião mensal, onde reunia um número muito pequeno de pessoas e passaram a ser trimestrais, e isso promoveu uma dispersão muito importante do conhecimento multidisciplinar em melanoma. Isso chegou a nossa 10ª conferência em 2013, presidida pelo Dr. Alberto, também aqui presente, lá em Belo Horizonte. E nessa época, nessa conferência, o Dr. Alberto assumiu a diretoria do grupo e, aproveitando esse momento de expansão das drogas em melanoma, o Dr. Alberto foi muito visionário e pensou na expansão dos cursos de atualização, criando um edital para esses cursos que qualquer associado do GBM poderia solicitar o curso. Isso deu base para que a gente conseguisse fazer um número muito maior. E mesmo nessa ebulição de conceitos, foi publicado o 2º livro do GBM nessa conferência. Seguimos então para Goiânia em 2015, a conferência então presidida pelo Dr. Flávio, que também é aqui presente, onde eu assumi a presidência do grupo, como eu havia dito, e a partir daí a gente iniciou um processo de otimização de todas essas atividades do grupo, baseado nesses 5 conceitos principais: a educação médica continuada, o registro brasileiro de melanoma, as campanhas de prevenção, a comunicação institucional e o apoio à sociedade civil organizada. Nós mantivemos e ampliamos as reuniões científicas aqui em São Paulo. O Dr. Alberto criou reuniões científicas regionais, primeira lá em Belo Horizonte. Nós tivemos um número recorde de cursos de atualização esse ano, de 2016, andando pelo Brasil todo. Criamos um novo modelo de evento, simpósio regional, e a gente executou esses eventos em Curitiba, com a organização do Dr. Ézio e do Dr. Carlos, aqui presente, e lá em Porto Alegre, com a organização do Dr. Jefferson, que não está aqui presente, e o Dr. Renato Bacos, que eu não cumprimentei, mas eu acredito que ele está aqui hoje. Está aqui. E a gente está programando a conferência, que a gente espera que seja muito impactante para o melanoma no Brasil no ano que vem. Nós conseguimos, depois de muito trabalho nesses anos todos, publicar um primeiro trabalho com o registro brasileiro com os dados do Registro Brasileiro de Melanoma, e finalizamos o banco esse ano, tentando programar novos trabalhos para o ano que vem. Evoluímos para a campanha de prevenção e tiramos ela da praia, tiramos ela da montanha e trouxemos ela para o dia a dia, porque eu acho que isso tem que ser falado no dia a dia. Fizemos um primeiro evento dentro do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo. Em paralelo, o Dr. Felite manteve as ações dele lá em Porto Alegre, que ele faz até hoje.
E pela primeira vez nos aproximamos da sociedade civil organizada, através do Instituto Melanoma Brasil, apoiamos a campanha Eu Senti na Pele, apoiamos também a campanha do Instituto Lado a Lado, uma outra ONG que desenvolveu essa campanha Câncer de Pele e Melanoma aqui ainda nesse ano. Mudamos um pouco a comunicação institucional do grupo, criamos um novo boletim, criamos um novo site para o grupo e levamos o grupo para a rede social para falar de prevenção primária, para falar de prevenção secundária. E aí chegamos aqui hoje transmitindo esse evento pela primeira vez pelo Facebook do Grupo Brasileiro de Melanoma.